Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. A paz de Jesus. Bom dia, meu povo. Bora rezar. Como vocês estão? Vamos rezar mais essa manhã. E aí, meu povo? Prontos para mais um dia do nosso jejum de Daniel? Estamos aí, né? Já passamos aí, né, da metade do nosso jejum. E tantas graças que a gente já tem recebido, tantas batalhas que a gente tem lutado, né? Eu acho que para quem fez a quaresma foi uma preparação, né? A gente não aguentaria fazer o jejum de Daniel por 40 dias. Tem que ser só 21, né? Bem mais intensa a batalha espiritual, né? E também aquilo que o Senhor está entregando pra gente de revelação, eu percebo isso, né? Então tá, gente, vamos rezar. Vamos começar a fazer a nossa consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Clamando ao Senhor o socorro, a bênção dele sobre a nossa vida, a destruição de toda a maldição, né? Nessa semana que a gente tá aí rezando, né? Pedindo pro Senhor a destruição das maldições da nossa vida, na nossa história familiar, né? E ontem a gente falou sobre a maldição que nos alcança, né, pela nossa escolha de uma vida no pecado, no erro, longe dos mandamentos do Senhor. As maldições que nos alcançam pela busca do ocultismo, da idolatria, né, que são das piores, assim. Quando a gente fala sobre cura da árvore genealógica, né, história familiar, a gente dá uma atenção especial, né, a essa condição, né, de quando a nossa família, quando nós ou nossos familiares, nossos antepassados buscaram muito, assim, ocultismo ou doutrinas não cristãs, né? A gente tem que dar toda uma atenção a isso, porque realmente são das piores maldições, vem daí, né? Dessa idolatria a falsos deuses, a desobediência a Deus nessa área. Vamos rezar então, meu povo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, obrigada porque nós estamos vivos, obrigada pelo dia de hoje, por mais um dia de luta, por mais um dia de graça, obrigada pelo precioso dom da nossa vida, Senhor. Obrigada porque Tu nos chamou à existência, Senhor. Muito obrigada, nós somos gratos pelo dom da nossa vida. E pedimos ao Divino Espírito Santo que venha nos guiar nessa manhã, que nos guie completamente, guie o nosso coração, a nossa mente para aquilo que Deus quer fazer em nós, que o Espírito Santo vá preenchendo todos os espaços, que o Espírito Santo vá nos conduzindo, nos conduza por estes caminhos de cura, de libertação, de restauração familiar, de restauração pessoal, que o Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos orientando, que o Espírito Santo seja o nosso guia, que o Espírito Santo vá preenchendo todos os espaços. Vem nosso socorro com o auxílio também pela nossa conexão hoje, que a gente consiga rezar com tranquilidade e receber toda a revelação que Deus tem para nós. Amém. Sim, está travando, eu vi que travou. Isso mesmo, Ana. O que vamos fazer juntos hoje? Essa é a moção. Vamos rezar então a consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus, pedindo socorro do Senhor, que o Senhor já venha cobrir, né, toda a nossa conexão aqui, essa live com o sangue preciosíssimo dele. Venha em nosso auxílio, em nosso socorro. Para mim travou aqui uma vez bem travado e depois continuou, né, que para vocês é um pouquinho depois. Nós pedimos, Senhor Jesus, envia sobre nós teu preciosíssimo sangue, nos sela, nos guarda nessa manhã, toda essa nossa live, toda essa conexão agora de cada pessoa, onde cada um está agora assistindo essa live, todo o ambiente físico, toda a atmosfera espiritual que nos cerca. Nós clamamos, Espírito Santo, venha em nosso socorro, cobre-nos
com o teu preciosíssimo sangue, Senhor. Espírito Santo, vem em nosso socorro, cobre-nos com teu preciosíssimo sangue, Senhor. Espírito Santo, vem em nosso socorro, cobre-nos com teu preciosíssimo sangue, Senhor. Que o Espírito Santo vá invadindo todos os espaços, toda a atmosfera espiritual dos nossos ambientes de trabalho, a nossa casa, o lugar onde nós estamos agora, que o Espírito Santo agora reine, que ele vá atingindo cada lugar da nossa casa e que o sangue de Jesus vá selando todos estes ambientes. Que nessa manhã nós possamos sentir a suave brisa do Espírito Santo soprando dentro dos nossos lares, na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso coração. Que a paz do Espírito Santo nos alcance, que o sangue de Jesus nos purifique, cele toda essa paz, cele todos estes ambientes agora. Que a gente possa experimentar algo que talvez a gente ainda não tenha experimentado, que é essa paz, essa tranquilidade de rezar pela ação do Espírito, cobertos pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno, no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e ação do maligno. Nós os pedimos, Senhor, que envieis aos nossos lares e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhado de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa e todos os que nela habitam. Fale agora o nome das pessoas que moram com você e da sua família. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes, pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo do seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia, as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, áreas, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, Senhor, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo mal. Amém. Nós clamamos a Virgem Maria que venha guerrear em nosso favor, que esteja conosco, que interceda por nós, que rogue por nós, para que seja quebrada toda maldição na nossa vida, para que toda revelação que precisa chegar até nós hoje chegue a nosso coração, ao nosso entendimento, que a gente tenha compreensão. Nós clamamos, Virgem Maria, tua intercessão, nos ares em nosso favor. Augusta Rainha do Céu, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém. Deus seja louvado por essa manhã na nossa vida. E eu quero pegar aqui a palavra de Deus para a gente falar continuar falando um pouquinho hoje sobre as maldições. E é assim, gente, a gente vai rezando e o Senhor vai trazendo para nós a revelação, né? A palavra de Deus está em Eclesiástico 3, no versículo 11, diz assim: a bênção paterna fortalece a casa de seus filhos, a maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as maldições pronunciadas
por quem tem autoridade relacional conosco, né? Os nossos pais, os nossos avós, nossos antepassados. Ontem até alguém perguntou ali, né? Se tios, primos, né? E eu respondi que geralmente a gente fala de maldição. A pessoa estava perguntando assim, né? A pergunta foi se essas pessoas que buscam essas coisas, isso pode passar para nós, né? E assim, em primeiro lugar, não passa, né? Nada passa. Não tem como, né? Uma pessoa vai lá, faz tudo isso e isso vai passar para nós. Não passa, né? O que acontece muitas vezes é que aquela maldição daquele pecado, a busca daquele pecado, né? As consequências daquele pecado nos atingem de alguma maneira, né? Então vamos pensar assim, de uma maneira talvez não tão espiritual. Eclesiástico 3:11. Vamos pensar de uma maneira assim. Tem um pai lá que é alcoólatra, tá? Esse homem é alcoólatra, ele trabalha, mas começou a gastar o seu dinheiro, foi tendo a sua vida destruída, bate nos filhos, na esposa, começa a faltar as coisas em casa, né? A gente tem ali o pecado e o erro daquele pai, mas a consequência desse erro, desse pecado, desse vício dele, atinge a sua casa, a sua família, né? Não é uma coisa, não passou o alcoolismo para ninguém, né? Mas a consequência dos erros dele vai atingir a sua família. E aí o que é pior, né? Pode ser que daí, né, deste mau exemplo, desse trauma, dessa dor interior, algum dos seus filhos passe, quando chega ali pela adolescência, começa a beber, né? E passa a ser também um alcoólatra na vida adulta. E passa também a ter as mesmas atitudes que o pai teve, né? Tanto com os seus filhos, com a sua esposa, desperdiçando os bens, fazendo a família ser humilhada, né? Então a gente vê lá que aquele pai, aquele primeiro pai, que depois é o avô, né? Aquele primeiro pai, ele escolheu uma vida de vício, né? Ele começou a beber lá, tinha uma inclinação para o vício, passa a viver uma vida no vício, fica preso naquilo e as consequências deste vício atingem toda a sua família, né? E vão atingir sempre, né? Ali, de repente, um outro filho, uma filha que não se tornou alcoólatra, ficou extremamente traumatizado, de repente tem dificuldade de se relacionar no futuro, né? Não consegue se relacionar direito com o marido, sempre lembra do pai. Então a gente tem a consequência dos pecados, a gente tem a consequência desses erros, né? E da mesma forma espiritualmente, inclusive às vezes, um próprio vício pode ser algo, uma prisão, né? O vício pode ser a prisão espiritual e essa prisão e essa maldição de vício pode ficar dentro de uma família. Então assim, a gente não passa, mas é a consequência do vício, a consequência do erro, a consequência do pecado, né? Que pode se tornar aí na nossa família uma maldição muito específica que nos atinge. Então, né? Quando um pai de família vai lá e faz um pacto com Satanás, né? Faz uma feitiçaria para que a família seja abençoada, para que a família ganhe dinheiro, ou sei lá, né? Buscar algum tipo de benefício. Não tô nem falando de malefício, mas de benefício, né? Ele quer ser beneficiado e beneficiar as pessoas que ele ama. Naquele momento, ele convida Satanás a entrar na sua família, né? Um pai, um homem, ele tem muita autoridade espiritual. O pai, o chefe da casa, é quem tem maior autoridade espiritual, tá? E sempre que um patriarca abençoa a sua família, ele tem esse poder, inclusive, né? De abençoar e de amaldiçoar. Eu vou falar primeiro dos homens, tá? Prestem atenção. Então, um homem, ele tem esse poder. Olha o que diz a palavra. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos, né? Então, este pai, ele tem este poder, né? De abençoar e fortalecer pela sua oração, pelo seu exemplo, pela sua busca de Deus, né? Da mesma forma, porque foi dada essa autoridade por Deus, né? A palavra de Deus vai falar pra gente várias vezes que o homem é o chefe do lar, é o cabeça do lar, né? Quando Deus entrega a autoridade do mundo, ele entrega a Adão, né? Eva é a ajudadora, né? Ela é cooperadora dele. Nós mulheres temos autoridade, claro que temos, né? Aqui a palavra diz que a maldição de uma mãe arrasa a casa até os alicerces. Temos também autoridade. Mas a maior autoridade sempre é sobre os homens. Um golinho de chá.
Então, o que acontece? A gente olha para nossa história familiar e começa a perceber, bom, se teve lá, né, o meu avô, o meu pai, o meu tio, que teve esse tipo de postura, muitas vezes eles abrem a porta, né, para a família de tanta maldição. Da mesma forma, né, que muitas vezes uma mulher de oração muda a história de uma família inteira e de gerações e gerações futuras, né? Uma mulher que começa a rezar. Então, assim, e obviamente, né, quando os homens que estão aqui me ouvindo que fazem, né, a quaresma, o jejum, por que eu tô falando assim, né, sobre a autoridade do homem? Para que vocês tomem a autoridade de vocês, né, para que vocês retomem. Às vezes se pensa que só as mulheres, ou que as mulheres é que rezam mais, ou que as mulheres é que são mais inclinadas à oração, e são mesmo, naturalmente nós somos mais inclinadas à oração, né? Mas a maior autoridade continua sendo de vocês, homens, né? Deus não revogou essa autoridade, ela é de vocês. O que acontece hoje é que a gente vê a autoridade sendo roubada dos homens, né? Em tantas áreas, inclusive a masculinidade sendo roubada dos homens. E aí, os homens abrem mão de uma autoridade espiritual que é deles, né? Então, se você que é homem, diz pro diabo, aqui na minha casa, na minha família, tu não entra, em nome de Jesus, o diabo não vai entrar. Sabia que é assim? Você reza pelos seus filhos e ordena que o mal saia. Por quê? Porque existe uma legalidade, existe uma lei espiritual dada por Deus, uma autoridade. E Satanás leva mais ao sério, os demônios muito mais a sério essa legalidade do que a gente. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, eu abri um baita de um parênteses aqui, mas eu sinto que é de Deus, então eu vou falar. Então, os homens, né? Orem pelas suas casas, famílias, repreendam a Satanás, repreendam a ação de Satanás na mente dos filhos, repreendam a ação de Satanás no corpo, na saúde dos filhos, da esposa, né? Consagre a sua família a Deus, fale nominalmente, né? Em nome de Jesus, eu, fulano de tal, consagro a minha família ao Senhor Jesus. Declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha família, da minha posteridade. E ordeno em nome de Jesus que todo mal saia. Você, chefe de família, tem autoridade para fazer isso. Às vezes a gente fica patinando, a gente não sabe o que a gente pode rezar, né? Então eu quero dizer para você que é homem, chefe da sua família, tome a autoridade. Tome a autoridade para Cristo. Pode ser que na sua linha de família muitos homens tenham entregue a autoridade para Satanás, para os vícios, para o erro, para o pecado. Retome toda a autoridade para Jesus, né? Eu louvo muito a Deus por ver homens aqui me seguindo e rezando comigo, porque o meu público é mais... Enrolei a língua. A maior parte do meu público é feminino, né? As mulheres, eu falo aqui, comunico muito com mulheres, estou mudando até o jeito de falar, porque cada vez mais homens têm se colocado aqui em oração, né? E o pai que se entrega ao diabo e faz um pacto com ele. Bom, aí o que acontece? A gente reza por esse pai, se o pai já faleceu, manda celebrar muitas missas e faz renúncia disso e corta a autoridade disso, desse pacto na nossa vida, na vida da descendência, em nome de Jesus, né? Maior do que toda autoridade é a autoridade do nome de Jesus, né? Eu tô falando aqui sobre a autoridade para que os homens retomem essa autoridade. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, tá? Quando um pai e uma mãe proferem palavras de maldição sobre a vida dos filhos, tem um poder muito grande, justamente por essa autoridade. Nós, mulheres, também recebemos a autoridade de Deus como mães, né? Como esposas, para abençoar ou amaldiçoar os nossos filhos. Deus deu na nossa boca esse poder, Deus colocou nos nossos lábios. E muitas vezes as maldições acontecem pela repetição de palavras negativas que a gente profere sobre a vida dos filhos ou que foram proferidas sobre as nossas vidas ou sobre a vida dos netos, né? Então, pode ser que seja intencionalmente, né? Pode ser que uma pessoa seja amaldiçoada intencionalmente. Vamos lá, vamos pensar assim. Num quadro em que pais e filhos ali, né? Um pai e um filho tiveram uma discussão, né? E esse pai, na hora da raiva, né? Amaldiçoa o filho, né? Pode ser que ele fale, eu te amaldiçoo a uma vida miserável, né? Ou pode ser que ele simplesmente diga, né? Tu nunca vai dar certo em nada, né? Tu vai ter uma vida miserável, né? De qualquer forma, dizendo eu te amaldiçoo ou não, né? A palavra de maldição foi rogada.
Tem muito poder sobre a nossa vida. Às vezes nós percebemos pessoas no ministério de cura, quando a gente vai orar, né? Você reza pela cura interior, você reza pela libertação da pessoa e a pessoa continua patinando na vida, né? Não consegue dar certo nos seus relacionamentos, não consegue encontrar alguém para ser feliz, né? Não consegue encontrar alguém para dividir a vida. Quantas pessoas são extremamente infelizes e solitárias? Não consegue encontrar um companheiro ou uma companheira para casar e ser feliz em virtude de maldição rogada dos pais ou avós, né? Ou então, mesmo quando casam, os relacionamentos nunca dão certo, né? Nunca dá certo, divórcio, acontece briga, né? Às vezes, inclusive, os matrimônios são amaldiçoados por pais, por avós, né? Que não queriam que aquela relação acontecesse, ou que aquela união, né, aquele matrimônio ali acontecesse. Então, assim, às vezes nos negócios, né, uma família que não consegue prosperar financeiramente, trabalha, faz tudo que é certo, né, tem tudo, mas não anda, né, pessoas que vivem numa miséria, nunca conseguem sair dali, não é porque não são esforçadas, porque não fazem a sua parte. Muitas vezes a origem desse mal está em maldições que foram proferidas por pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida. E aí entra assim, gente, as maldições às vezes mais corriqueiras, as coisas que a gente não dá bola, né? Mas aquela palavra rogada sempre repetida, né? Repetida muitas vezes, né? Pelos pais, por exemplo. Mas tu não faz nada certo mesmo, sabe? Vamos pensar lá, uma criança, tá? E um pai e uma mãe educando aquele filho pequeno. E ele passa falando, mas tu é um burro mesmo, mas tu não aprende nada, mas tu não faz nada direito, mas tu é um vagabundo, tu é um preguiçoso, tu não vai conseguir dar nada, nada vai dar certo na tua vida, nada vai dar certo pra ti. Quem é que vai te aguentar? Eu quero ver quem é que vai casar contigo. Ninguém vai te aguentar, tu nunca vai conseguir casar. Você tá entendendo? Essas palavras são palavras de maldição. Por quê? Porque são proferidas pela boca de quem devia abençoar, de quem tem autoridade, né? Os pais e os avós têm muita autoridade. Os padrinhos têm uma certa autoridade, mas ela não é determinante dessa maneira. Não é mesmo, né? Mas os pais e os avós, sim, né? Os nossos antepassados, sim. Existe essa autoridade. Então, assim, se a gente já falou isso para os nossos filhos, a gente vai revogar em nome de Jesus. A gente vai pedir perdão para Deus. A gente vai confessar esse pecado. A gente vai clamar a misericórdia de Deus, pedindo, Senhor, me perdoa por todas as palavras negativas que eu pronunciei sobre meu filho e que eu amaldiçoei os meus filhos, né? Isso é importante que a gente faça isso. Se em algum momento nós fizemos isso, é importante que a gente desfaça essa maldição, né? E que a gente comece tudo pedindo perdão a Deus, né? Em seguida a gente vai revogar, Senhor, na autoridade do teu nome, na autoridade de mãe, de pai, eu revogo, Senhor, toda a palavra de maldição e aí eu abençoo. E daí você vai abençoar. Jesus disse que nós devemos abençoar quem nos amaldiçoa, né? Então a bênção, ela é sempre remédio contra a maldição. Então se você amaldiçoou os seus filhos, né? Você vai abençoar os seus netos nessas palavras que eu tô dizendo, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas essas palavras têm poder, como fala a palavra, de arrasar a casa dos filhos até os alicerces. Você pode fortalecer a vida dos seus filhos e você pode arrasar. A nossa vida pode ser fortalecida ou arrasada. E aí a gente chega no seguinte ponto, tá, Jéssica? Mas assim, isso foi feito sobre a minha vida, né? E agora, algumas pessoas têm certeza. Agora que eu tô falando, algumas pessoas aqui estão se lembrando, têm certeza que os pais costumavam falar assim, né? Costumavam proferir essas palavras. Você até lembra de algumas palavras, né? E aí não é assim um coração machucado, não é cura interior, é uma palavra de autoridade, tá? Como que a gente faz então para revogar esse tipo de maldição, né? Como que a gente deve fazer? Todas as vezes que as pessoas já são falecidas, tá? Nós devemos orar, mandar rezar missa, tá? A Santa Missa, ela é o melhor remédio para a cura da nossa árvore genealógica, tá?
Antes de continuar falando como revogar, eu quero abrir um parênteses aqui sobre os matrimônios, tá? Esposo e esposa podem se amaldiçoar também. Nós temos autoridade, né? Nós somos um. E, inclusive, Dom Cipriano Chagas fala sobre, no livrinho ali do Votos Secretos, que é maravilhoso. Gente, se tem um livro que é baratinho, que vale a pena, que é fácil, que a gente entende um monte de coisa, é Votos Secretos, do Dom Cipriano Chagas. Até estava ali nos meus stories, que a Kátia estava lendo ontem à noite e postou. É maravilhoso. A gente ainda vai falar sobre voto íntimo essa semana. Mas, assim, Dom Cipriano Chagas fala ali, inclusive, de mulheres que desejam a morte do marido, né? E elas desejam com tanto afinco, elas querem tanto que aquele marido morra, que daqui a pouco aquele marido adoece, né? Aquele marido fica doente. E enquanto não se quebra a maldição que aquela mulher, né, tá alimentando no seu coração contra aquele marido, aquele ódio, aquele mal, o marido não fica bem, né? Então, assim, quantas vezes nós amaldiçoamos, né, nosso cônjuge falando, mas ele nunca vai mudar, mas é um sem vergonha mesmo, é igual o pai dele, né? Essa mulher é uma preguiçosa, não faz nada direito, nunca vai dar certo, nosso casamento nunca vai dar certo, não tem jeito pro nosso casamento. E a gente vai amaldiçoando o nosso casamento. Às vezes o casamento foi amaldiçoado pelos pais, pelos avós, né? Não vai dar certo, quero ver quanto tempo vai durar. Esses dois nunca vão se acertar. Ela nunca vai ser uma boa esposa, ele nunca vai ser um bom esposo, né? E essas palavras de autoridade têm poder sobre a nossa vida, né? Então, como que a gente faz para revogar estas sentenças de maldição, tá? O que acontece? É muita coisa, né, gente? Vocês vão colocando aqui as perguntinhas, né, ou comentários. Às vezes a gente sente mais de um lado da família, né? Mais de uma raiz, assim, familiar. Eu vejo pela minha experiência própria, tá? Que às vezes a oração, ela começa por uma raiz familiar, daí a gente reza por ali, e parece que ali vai esgotando, e aí o Senhor nos traz uma coisa de outra raiz familiar, né? De outro avô, de outra avó, e a gente vai rezando ali, e o Senhor vai assim purificando a nossa história familiar. A gente tem que lembrar que na cruz toda maldição foi quebrada. Jesus leva toda a maldição na cruz, né? A vitória, bênção e liberdade para nós na cruz. Nenhuma dessas coisas que eu estou falando, ela é definitiva sobre a nossa vida. Jesus Cristo, a cruz do Senhor, a salvação, ela é definitiva na nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor. Por que que eu estou falando todo dia sobre maldição? Porque este é o assunto do nosso jejum, é o jejum por libertação. Então é por isso que eu tô falando todo dia sobre a ação do mal, o que não é nada agradável, né? Convenhamos. Mas é necessário para este momento. Agora, não é porque eu tô falando 21 dias sobre isso, né, que eu creio que isso é maior na nossa vida do que a cruz do Senhor. A cruz do Senhor, ela é definitiva. E é por isso que a gente reza, e é por isso que a gente ora, porque há liberdade para nós. Porque nós somos homens e mulheres livres pela cruz do Senhor. Então, o que que a gente faz? Primeira coisa, estes familiares são falecidos, que proferiram essas maldições, você vai mandar rezar missa. Manda rezar missa pela alma dessas pessoas, tá? Aliás, gente, todo familiar nosso que morreu, né, sem reconciliação com Deus, ou que teve uma morte violenta, ou que foi uma pessoa de uma vida de muitos vícios, né, que a gente sabe que trouxe para nossa família, na nossa história familiar, maldição por causa do pecado, do ocultismo, mande rezar missa por essas almas, né? A Eucaristia é sempre a melhor oração, a mais poderosa das orações, tá bom? Bom, depois disso, né, depois que a gente coloca, a gente dá o perdão para essas pessoas. Eu vou dar rezar missa, mas eu vou perdoar. Nós não podemos alimentar no nosso coração, né, a raiva por quem nos amaldiçoou. Então eu perdoo e abençoo. Senhor, eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe por todas essas palavras, né, por todas essas palavras de maldição, por todas essas palavras duras, né, tudo isso que foi dito sobre a minha vida, proferido sobre a minha vida. Se dói no teu coração ainda, né, quando você vai fazer essa oração, chora a dor que precisa chorar, mas vai dizendo, Senhor, eu libero perdão para essas pessoas,
e eu as abençoo. Você vai abençoar, abençoar, abençoar. E depois você vai fazer uma oração, quebrando essa maldição. O padre, eu gostei muito dessa oraçãozinha aqui, depois eu posso colocar aqui para vocês, nos meus stories, do padre, que o padre Jorge Tadeu coloca aqui no livro dele, né, para curar sua árvore genealógica. Ele faz aqui, a gente pode usar essas palavras exatas ou a gente pode formular como a gente quiser, mas diz assim: pelo poder da fé em Jesus Cristo, eu renuncio à maldição de... Aí você pode dizer, ele botou aqui, né, de doença, de miséria, de insucesso na família, né, de insucesso nos relacionamentos, de infelicidade. Você vai falar ali qual foi a maldição que foi rogada sobre a sua vida, lançada sobre mim ou sobre a minha família. Pelo poder do sangue de Cristo, eu quebro essa maldição e a converto em bênção para mim ou para a minha família, se você está rezando para sua família. E entrego nas mãos do Senhor a alma de quem me amaldiçoou e peço a misericórdia de Deus para que ela possa descansar em paz. Amém. Olha só, é uma oração de renúncia e de quebra de maldição bem simples, tá? Mas por vezes, gente, a gente precisa fazer algumas vezes, tá? Se os teus pais ou teus avós são vivos, né? E você tem a possibilidade de ir até eles, peça que eles te abençoem. Pede a bênção, né? Pede a bênção. Então você vai lá, chega no seu pai, na sua mãe, se precisa de alguma reconciliação, tente essa reconciliação, né? E peça a bênção. Pai, me abençoa. Mãe, me abençoa. Não tem como isso, eu sei que muitas vezes não tem como, né? Que essas pessoas sequer acreditam ou vão te abençoar. Você vai quebrar em nome de Jesus, né? E lembra, gente, honrar pai e mãe. Lembra que eu falei ontem sobre isso? Então, além disso, a gente vai honrar se essas pessoas estão vivas com a nossa caridade, com o nosso amor, com as nossas posses, né? A nossa assistência a essas pessoas naquilo que elas necessitam. E sempre com a nossa oração. Sempre abençoando quem nos amaldiçoou, tá certo? Tomar mais um golinho. Vou postar a oração. Depois nos meus stories eu vou postar. É bem pequenininha. É um modelinho, a gente pode fazer isso de forma espontânea, né? De forma bem espontânea. Mas aí é um modelinho que às vezes nos ajuda, né? Nos dá as palavras. Quando a gente fala mais a fundo sobre a história da nossa árvore genealógica, né? A gente tem que fazer o que, gente? Geralmente a gente faz uma lista, né? Mas isso vai ficar para a próxima campanha que a gente vai fazer sobre cura da árvore genealógica, se Deus quiser. A gente ainda vai fazer uma campanha aqui da cura da nossa árvore genealógica. Mas geralmente a gente olha para nossa família, né? E vê aqueles pecados, né? Aquelas dores, aquilo que a gente tem, que a gente vê que é maldição mesmo, que pesa sobre a família, né? A gente faz uma lista e vai fazendo, né, essa quebra ali nominalmente de cada situação. Mas agora, né, neste momento que nos importa, né, é que aqui, quem é pai e mãe, se amaldiçoa seus filhos, peça perdão para Deus e revogue abençoando seus filhos, tá? Isso é muito importante, se é um vô, se é uma avó, né, vai ser abençoado, né? Sogra amaldiçoada da casa, eu tenho autoridade, peço pro marido rezar. Tem autoridade, pode pedir pro marido rezar. Gente, às vezes, né, quando a gente começa a cuidar de algumas pessoas idosas dentro da nossa casa, né, ou pessoas às vezes que não são idosas, né, pai e mãe que vem morar com a gente não conhece Jesus e passa o dia inteiro chamando, por exemplo, passa chamando capeta dentro de casa. Mas que diabo, mas essa criança é um diabo. Tem gente que fala assim, né? Não conheceu Jesus e fica amaldiçoando dessa maneira, né? Você vai rezar, né? Essa maldição, ela é injustificada na sua vida. Você não vai ficar se apegando a isso. Você vai rezar todos os dias pedindo, Senhor, abençoa minha mãe. Abençoa meu pai, abençoa meu sogro, abençoa minha sogra. Senhor, lava a nossa família no teu sangue. Senhor, revoga essas palavras. Você tá entendendo? Você vai continuar rezando. Porque tem pessoas que elas amaldiçoaram uma vez. Ou durante a nossa infância e pararam. Mas há pessoas com autoridade sobre nós que passam a vida toda. E ainda hoje, nesse momento, quando você tá fazendo a live aqui, rezando, essas pessoas ainda vão continuar amaldiçoando, falando palavras negativas. Só que agora nós temos Jesus.
E nós sabemos como orar, né? Então, para as pessoas que vivem uma condição assim, você agora está revestido do sangue de Jesus, você vai continuar rezando, quebrando essas palavras e abençoe esse seu familiar, abençoe, Senhor Jesus, que toda essa maldição que ele está proferindo contra nós se torne bênção de salvação para ele. Acabou. Acabou. É claro que aqui a gente está olhando para toda uma vida e várias situações pontuais, né? Mas pessoas assim que continuam amaldiçoando, é assim que a gente vai rezar. Senhor, você vai pedir o sangue de Jesus e você vai abençoar, Senhor, que toda maldição que minha mãe está proferindo dentro da minha casa, que minha mãe está proferindo sobre mim, ou que minha mãe está proferindo sobre a minha fé, a minha religião, os meus negócios, o meu casamento, tudo isso se transforme pela tua graça em bênção de salvação e conversão para ela, salvação para a alma dela. Então a gente vai anulando a maldição com a bênção. Eu vou colocar esse modelinho de oração também nos stories. Essa oração é uma oração que muito me ajudou, né? Em diversas situações, né? É quando a gente ora clamando que o Senhor transforme toda a maldição, né? Em bênção de salvação e conversão para a vida daquela pessoa, né? E, gente, o poder de Deus é sempre maior. Jesus Cristo é muito maior. A gente não pode ficar com medo. A gente não pode, eu não estou explicando essas coisas para que vocês tenham medo, fique com a cabeça cheia de caraminhola e fique vendo maldição em tudo. Eu espero estar falando com pessoas maduras para entenderem que nós estamos aqui fazendo uma campanha de oração por libertação e é por isso que a gente está fazendo esse check-up na nossa vida, que é para ter uma vida livre em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos rezar então? Nós pedimos, Senhor, a tua graça sobre nós neste momento. E pedimos, Senhor, que tu venha em nosso auxílio, que tu venha em nosso socorro, Senhor. Que tu venha, Senhor Jesus, em nosso socorro, em todas as situações de maldição, Senhor. Te pedimos, em muitas pessoas aqui... Aqui uma pessoa perguntou, filho pode amaldiçoar os pais? Pode. Gente, qualquer pessoa pode amaldiçoar qualquer pessoa. Amanhã eu vou falar sobre maldições em geral proferidas, né? Mas a maior autoridade relacional que tem é dos pais e dos avós, né? E é sobre essa que a gente tá falando aqui. Senhor, nós clamamos agora que tu venha nos libertar, que tu venha nos salvar, Senhor. Que tu venha nos livrar de toda maldição, Senhor, proferida pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos antepassados, Senhor. Vem em nosso socorro e nosso auxílio. Nós clamamos, Senhor, o socorro do céu. Nós clamamos, Senhor, que tu venha nos livrar, Senhor. Nós queremos, Jesus, renunciar a toda maldição. Você vai falando aí, você vai falando, eu renuncio a toda maldição que foi proferida pelos meus pais, avós ou antepassados sobre a minha vida. Eu não aceito mais, eu rejeito em nome de Jesus a toda maldição. Eu não aceito mais essa maldição de doença, de miséria, de infelicidade, de problemas nos relacionamentos. Muitas pessoas têm problemas muito específicos, o Senhor coloca no meu coração, são problemas, o Senhor coloca no meu coração problemas de pele, que provém de maldição familiar, maldição que foi rogada assim mesmo, de doença, de infelicidade, pela boca de antepassados, não sei se diretos, pai, mãe, se avós, se outros antepassados, mas o Senhor coloca no meu coração que está curando pessoas de problemas de pele. Senhor, nós clamamos agora que tu venha libertar, vai dizendo, eu renuncio. Se você é a pessoa que tem problema de pele, fale, Senhor, eu renuncio em teu nome a toda a maldição que me alcançou, Senhor. De problema de pele, outras tantas pessoas, né, com tantas outras situações, você vai agora renunciando em nome de Jesus. Eu renuncio a toda a maldição que foi proferida sobre a minha vida, sobre a minha família, Senhor. Eu não aceito mais, eu rejeito, Senhor. Eu coloco a tua cruz agora entre a minha vida, a minha descendência, Senhor, e todas esses meus antepassados, Senhor. Que a tua cruz agora faça cessar, Senhor, toda a maldição na minha vida, na vida da minha família, dos meus descendentes. Eu clamo, Senhor, que o teu sangue precioso venha agora purificando, Senhor, e anulando
todo poder, Senhor, de palavra proferida, de maldição sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Senhor, quebra toda palavra de maldição que foi proferida pela boca de pais, de avós, dos nossos antepassados, Senhor. Todo mal, Senhor, que tem nos alcançado, toda bagunça, toda sujeira, Senhor. Todo desespero, toda angústia, toda doença espiritual, Senhor, afetiva, todos os problemas nos relacionamentos, nos casamentos, toda frieza conjugal que veio de palavras de maldição, que são consequências de palavras de maldição. Nós clamamos agora, Senhor, que Tu venha anular, Senhor, pela autoridade do Teu nome. Senhor, nós declaramos que Tu és o Senhor da nossa vida, da nossa família. Venha em nosso socorro, Senhor, venha em nosso auxílio, Senhor. E nós abençoamos agora, Senhor, todos aqueles que nos amaldiçoaram as nossas famílias. Em Teu nome, Jesus, nós abençoamos agora. Pedimos a salvação e o descanso eterno, Senhor, para aqueles que já faleceram. Pedimos, Senhor, para aqueles que estão vivos, a bênção, Senhor, da conversão, do Te conhecer, Senhor, da salvação. Nós clamamos, Senhor, que Tu converta agora toda maldição e bênção, Senhor, pelo poder do Teu nome, pela autoridade do Teu nome, pelo poder da Tua santa cruz, Senhor, e do Teu preciosíssimo sangue, Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, soberano, eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizeste e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente, ateadas 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos, vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda influência maligna e todo o malefício e mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo. Agora você vai dizer o seu nome e o nome das pessoas que você está rezando. Fazei que em vez da inveja e do malefício lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas, os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer esta criatura, criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, liberto por vós, o vosso protegido suplicante vos canta com gratidão: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo, vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo. Novamente o seu nome das pessoas que você está rezando. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-os pondo-os a salvo de todo o mal. Por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos. Amém. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Senhor Jesus, nós pedimos que tu nos lave com teu preciosíssimo sangue, que tu nos cele mais uma vez, Senhor, que tu destrua todo e qualquer projeto, desejo de vingança de Satanás contra nós ou contra as pessoas que nós oramos nessa manhã, os efeitos dessa oração. Senhor, pedimos que tu anule tudo isso, Senhor, e que tu nos guarde debaixo do teu sangue.
e que o Divino Espírito Santo mais uma vez nos encha de unção, de coragem, de força, de discernimento, de ciência, de profecia, de revelação, para que nós possamos andar, Senhor, nos teus caminhos segundo a tua vontade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Louvado seja o Senhor por essa manhã, por essa oração. Vou abrir a caixinha. Se vocês ficaram com dúvidas, perguntem na minha caixinha nos stories que eu respondo para todos, tá certo? Deus abençoe, um ótimo dia. Pode ser que você tenha muitas revelações ainda ao longo desse dia, que você tenha sonhos, que você tenha lembranças, que você vai lembrar que você já estava lembrando. Tudo isso é Deus trazendo revelação. Anota para rezar em cima, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia.